Agora quem vai falar com a gente vai ser a Olivia Gonçalves. A Oli é musicista e pesquisadora, apaixonada por tudo que pulsa entre os humanos, tecnologias, emoções e afetos. Desde os anos 90, ela investiga fonogramas, algoritmos, plataformas de streaming e redes sociais, bem antes de virar hype. Tem 5 formações na área de humanas, com passagem pela neuropsicologia, filosofia da linguagem e antropologia digital, basicamente um cérebro inquieto com 1000 abas abertas. Como pesquisa no Brasil não paga nem o cafezinho, ela também é Digital Content, Strategist e palestrante internacional, ajudando empresas a entender, planejar e escrever melhor para os seus ecossistemas digitais via Amor e Talents for Techs. Olhe, sejam bem-vindas, uma salva de palmas para ela. Obrigada. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer essa equipe maravilhosa que fez esse evento sensacional para a gente, me botarem aqui no palco. Obrigado, é um prazer estar com vocês sempre. Agora vamos à nossa palestra. Cada escolha gera uma renúncia. Eu não sou designer, minha área é escrita e fazer conteúdo digital, mas eu acredito que a maioria de vocês seja designer, né? E eu não vou nem pedir para levantar a mão, que eu não estou vendo porra nenhuma aí atrás, porque tem uma luz na minha cara. Então eu estou deduzindo, vocês podem até levantar a mão, mas eu não vou saber qual é a resposta. Então, vamos começar. Existe uma coisa que todos nós temos em comum. Todos vocês nessa sala têm, os jacarés da Daniela têm, as lontras da Lagoa do Peri têm, o Jorginho Melo tem, mas não usa muito, que é um cérebro. Então, até quando alguém fala para você no trabalho, pô, tu não pensa? Você pensa. Você pensou para fazer aquela cagada. Assim, é uma triste realidade. Você fala assim, eu não pensei para fazer isso. Pensou, tenho certeza que pensou, porque nós não conseguimos parar de pensar o tempo inteiro. E é uma coisa engraçada que, às vezes, quando você vai num profissional da psicologia, vai fazer uma terapia, ele trata você como se o seu cérebro e o seu corpo fossem entidades totalmente separadas. Eu ia separar mais, mas aí sumiu o microfone, então só separei uma mão, mas os dois estão... Então, na hora que você olha isso, a gente cresce imaginando que o nosso cérebro não pertence ao nosso corpo. O que é um erro, porque, na realidade, se você imaginar aquele desenho clássico do macaco, na nossa evolução, tem um cérebro ali dentro. E, evidentemente, esse cérebro foi evoluindo junto. Só que a evolução do nosso cérebro, em comparação com a evolução do nosso corpo, essa sim é díspare. Porque o nosso corpo parou de evoluir há 36 mil anos atrás. Então, vocês imaginam, há 36 mil anos atrás, não tinha estacionamento de R$30 na Lagoa do Peri. Você andava de graça, mas você tinha os riscos todos associados aos animais que estavam ali. Quer dizer, não tinha estacionamento, não tinha Jorginho Melo, não tinha ex-prefeita, não tinha Marquito, mas o nosso cérebro foi criado para 36 mil anos atrás. Isso significa que muitas coisas que esse cérebro faz e que você até faz em terapia, até quando você erra usando ele, são muito antigas e não tem a ver com a evolução que nós temos. A nossa evolução enquanto ser humano e a quantidade de inputs que a gente bota nesse cérebro é muito maior do que a capacidade que ele tem de absorver isso e transformar em algo que seja mais moderno. Porque quer queira, quer não, eu sempre falo o seguinte, o nosso cérebro é tipo você pegar uma TV Telefunken de 1970 e ligar um DVD. O DVD é o corpo, a Telefunken é o nosso cérebro. Não tem jeito, quer dizer, vai haver ali um problema de tipo, o cara vai ficar meio amarelo, a televisão não vai ser tão boa. Então a gente tem essa dificuldade. E quando a gente olha para essa dificuldade, a gente olha para o designer, toda vez que um designer trabalha, ele está fazendo escolhas. Ele escolhe alguma coisa. E essas escolhas para um designer, elas têm uma dificuldade, mesmo não aparente. Todo designer trabalha num modo que a gente, dentro da neuropsicologia, chama de dual thinking. Ou seja, vocês pensam de forma lógica e de forma emocional ao mesmo tempo. É aquela história assim, nós somos artistas. Só que você é um artista que está fazendo um trabalho para alguém dar dinheiro. Então há um efeito lógico e um efeito emocional. O que isso significa? Isso significa que, quando você quer chegar no objetivo final, você está sempre dividido numa balança. Simplicidade, complexidade, funcionalidade estética, uniformidade, tudo isso acontece no seu cérebro ao mesmo tempo. Então, toda vez que o nosso cérebro ele se debate entre duas informações, normalmente uma informação ela vai ter privilégio sobre ela. Tem aquela clássica que você vai para a boate, você olha para uma pessoa, eu tenho certeza que todas as mulheres aqui já passaram por isso, você vê que é uma roubada, você tem certeza que é uma roubada, você bebe mais uma cerveja e entra na roubada.
Foi uma opção sua, cérebro lógico e emocional. Na lógica, não, isso não é um bom resultado, mas na emoção você acaba indo. Ou seja, você não renunciou a ter aquela foto no Instagram tirada por alguma amiga sua com o pessoal malhando embaixo. Você escolheu passar por aquilo. E às vezes, quando a gente fala de trabalho, quando a gente está sendo designer, acolher as nossas renúncias é muito difícil. E essa palestra é justamente como é que a gente pensa sobre pensar as nossas renúncias. Porque às vezes é muito fácil botar a culpa no outro. Ah, eu queria de um jeito, mas o pior queria de outro, sei lá quem queria de outro. Você está sempre jogando para um outro lado. E aí como é que a gente pensa sobre pensar? O melhor jeito é a filosofia. A filosofia e as ciências humanas nos dão uma série de ferramentas, porque tem um monte de gente que passa o tempo pensando. Ele não realiza, ele pensa. E eles pensam e vão chegando a conclusões sobre o uso desse cérebro. E essas pessoas deixaram um monte de informação para a gente, e eu vou botar aqui no ar para vocês. Pessoas, vai ter uma frase que eu não vou ler, porque eu tenho certeza que todos vocês sabem ler direitinho, senão não seriam designers. Vocês leem, eu só vou falar sobre aquilo e mostrar para vocês o que significa aquilo numa escolha e numa renúncia. Então, se a gente seguir, a primeira área é design e felicidade. Como que o design e a felicidade trabalham juntos? A gente traz a Sara Hamed. Sara Hamed, essa senhora que está aqui atrás, ela fala sobre felicidade. Esse texto dela, que pode ter alguma complexidade, o que ela diz é o seguinte, que a felicidade, ela vive em torno de objetos. Então, por exemplo, raramente você foi a um enterro e arranjou um date. É muito raro você arranjar um date no enterro. Mas se você sair de repente e for para uma festa com amigos, é mais fácil você arranjar. Mesmo que um amigo morra depois e você vá no cemitério com ele, mas você já vai acompanhada com o date daquela festa. Por quê? Porque a felicidade se encontra nesses espaços. Quando você chega num espaço, assim, cantora, assim, quando você chega num espaço, o espaço faz parte da sua felicidade. Nós, como os designers e trabalhamos no meio digital, o espaço digital faz parte da nossa felicidade. Então, como é que você pode usar isso para transformar em coisas felizes? E quem já fez esse tipo de coisa? Um exemplo é o Headspace. Ele é um objeto voltado para a sua felicidade. Então, como ele é um negócio que a ideia dele é dar para você, esse aplicativo, né? O Headspace, a ideia dele é dar para vocês ferramentas para que você possa ficar relaxada, combater sua ansiedade, fazer yoga, é sempre alguma coisa que te traga felicidade. Eles optam por usar umas cores super descombinadas às vezes, mas dá um impacto juvenil para você que está olhando aquilo. Então, quando a pessoa vai falar manejar a sua ansiedade, é amarelo e azul. Quando ela fala de raiva, ela fica vermelho. Então, o Headspace vai jogando com isso. Ele, basicamente, ele brinca com a sua felicidade. Ou seja, você entra num objeto que ele é feliz. Então, ele já te dá um entorno para o seu cérebro entrar num lugar já pensando, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui vai ser muito bacana, tal. Mais ou menos como o brasileiro entra em Copa do Mundo. Você pode despedir 10 técnicos, mas no dia que começar a Copa, a gente é favorita absoluta. A gente acha isso, né? Pinta o cachorro de verde e amarelo, compra uma camisa nova, até que a realidade cai para a gente. Mas a gente tem esse instante de entrar feliz numa Copa do Mundo. E aí nós temos o design quando você escolhe negativamente. Às vezes você vai ter que escolher uma coisa negativa para você poder fazer o seu design. E isso tem muito a ver com o Husserl, que é o homem que inventou a ideia de linguística. E ele fala uma coisa muito interessante num dos livros que ele não escreveu, porque ele nunca escreveu um livro. Post-mortem, os alunos dele escreveram o livro dele, pegaram todas as aulas que ele deu, e ele nos explica que na linguagem ela só existe para tratar de diferenças, não para coisas que sejam iguais. Então, quando você fala, você está expressando uma diferença para outra pessoa. Quando você está trabalhando, e lembrem-se, gente, linguagem é qualquer coisa que manifesta algo para alguém. Então, você tem paralinguagem, linguagem escrita, linguagem acústica, tem vários tipos de linguagem diferentes. Isso significa que o seu design é uma linguagem, é uma forma que você tem de falar com alguém. Então, o que significa, na hora que você fala assim, o que você está renunciando? O que seria um design onde você está trabalhando com uma coisa negativa? Um exemplo é o Medium. O Medium, ele só tem um objetivo, você escrever artigo. Então, o que ele fez? Ele fez a coisa mais simples que ele pode. Ele pegou e tirou ele renunciou a todas as ferramentas que você pudesse ter. Você não pode mudar o texto, você não pode mudar nada. É bold, italic, ele tem 3 coisas. Ou seja, você se dedica a escrever. Porque antes eram ferramentas complicadíssimas, você ficava assim, vou fazer letra grande, vou fazer isso. Você perdia tempo pensando numa formatação, quando na realidade o conteúdo era importante. Quando eles lançaram, todo mundo falou que dava errado. Mas eles fizeram o quê? Renunciar tudo para o cara poder escrever. O problema dele é escrever, não é saber como usa o computador. O Medium é o maior sucesso de escrita hoje e bateu todos os blogs. Seguindo em frente, a gente pode falar sobre as percepções do nosso corpo, sobre a renúncia, como é que o design vê.
o corpo, vê a renúncia, vê as nossas percepções. Aí a gente fala com Maurício Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty, ele nos explica, quando ele fala da fenomenologia, que o nosso corpo é o que nós temos para interagir com o mundo. O corpo é o que dá todas as experiências. Ele fala uma coisa que estava lá atrás na nossa evolução. A mente não é separada, o corpo é que experiencia e a mente vai trabalhar essas experiências. Isso significa que, às vezes, se você olhar como o seu corpo trabalha, e olhando o corpo como uma ferramenta toda, a gente tem olho, a gente tem boca, cabelo, orelha, e eu fui esquecendo o nome das coisas aqui em cima, pé, tal. Eu pensei no lobo mau, quando falou o tamanho do seu olho, eu falei, o seu olho é muito grande, eu comecei a pensar no lobo mau e me perdi. Então, basicamente, o que ele está falando para a gente quando ele fala de renúncia? Se você olhar como o seu corpo funciona, e a Apple olhou, o que a Apple inventou? O Dark Mode. Gente, eu me lembro quando o Figma inventou o Black Mode, virou uma febre, todo mundo transformou em preto esse negócio. Por que a Apple notou isso? E quando ela fez isso, ninguém fez? Porque ela renunciou à cor. Por que ela renunciou ao branco e à cor? Porque era mais fácil de ver. Então ela fez isso, ela percebeu que o corpo via com mais facilidade o preto em determinadas horas do dia. Ela inventa o Black Mode. Antes disso, ninguém tinha coragem de fazer isso. As pessoas não faziam. Então está aí um produto que nasce de uma renúncia. Se a gente continuar nisso, gente, esse relógio aqui indo para trás, eu estou me sentindo missão impossível aqui, porque uma hora vai estourar uma bomba. O tempo vai estar passando. Olha, design adaptando. Eu não estou nem brincando porque ela mandou ir rápido. Ela fugiu, a Duda fugiu, ela mandou ir rápido e fugiu. Design adaptando e subtraindo. Então, aquela ideia, né? Design adaptando. A gente sempre, quando fala em design adaptando, as pessoas já esperam o seguinte: eu vou somar, não subtrair. Mas às vezes você vai ter que subtrair também. Adaptar um design pode ser tirar e não colocar. E isso tem muito a ver com André Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan, ele é uma pessoa que pesquisava as técnicas de prolongamento do corpo. Ou seja, que se você estudasse antropologia da técnica, se você estudasse pesca da tainha, lá nos infernos de Balneário Rincão, você com certeza teria lido uns 3 textos desse cara. Porque é básico assim. Se você não lê um texto desse cara, mesmo que você não use, só citar o nome dele, já pensou, olha, então alguma coisa ele sabe. Mas se a gente olhar para o que ele fala do prolongamento do corpo humano, se as ferramentas são prolongamentos do corpo humano e nós criamos técnicas para usar isso, nós como designers entendendo isso, nós podemos criar um produto similar ao Google. Porque o que o Google fez? Antes do Google, você entrava no Yahoo para fazer uma pergunta, quem descobriu o Brasil, você achar o espacinho para escrever a pergunta era 1 hora, porque tinha 500, aí Yahoo Finance, Yahoo isso, Yahoo Dating e tal. Aí o que o Google faz quando se lança? Não tem nada, é uma barra escrita de pesquisa. Eles dominam o mundo hoje, né? Quer dizer, mas quando eles fizeram isso, ninguém acreditava. Isso não vai dar certo. Ele fez o básico, ou seja, ele entendeu como o nosso corpo funciona. Ele olhou para a gente. Pô, se eu quero fazer uma pesquisa, eu não quero 500 coisas na minha frente. Então, é um tipo de design que ele opta. São opções que ele faz em cima de uma realidade que é como o nosso corpo e o nosso cérebro funcionam. Seguindo em frente, a gente tem o design como prática afetiva. O design como prática afetiva é um cara que eu uso esse cara tanto na minha pesquisa que a minha orientadora falou, não aparece com outro texto do Brian Massumi. Eu falei, pô, aí acabou a minha vida. Mas afetiva, gente, é afetar você. Afetar não é emoção. Afetiva significa que você foi afetado de tal jeito que você perde o controle sobre aquilo que você acha que você está sentindo. Então ele fala, quando ele fala que o afeto não é um sentimento pessoal, é porque quando você é afetado por alguma coisa, você gera sentimentos que você não sabe definir na hora. Eles são sentimentos muito mais táteis e físicos do que uma coisa que você possa dizer o que você está sentindo. Então, quando ele fala isso, e você imagina softwares que afetam, a gente vai imaginar agora um design que foi inventado em 1920. Em 1920, quando não existia design digital, foi inventada uma palavra chamada mood. Essa palavra foi inventada pelo Edgar, que é um cara que trabalhava na RCA Victor. Ele inventou moods. Então, ele tinha dancing mood, relaxing mood e vários moods diferentes. Essa mesma coisa, para afetar vocês, foi pega por uma empresa sueca, apesar de ser uma invenção americana, que 100 anos depois, ela inventou o Spotify. E o Spotify é todo feito por mood. Então, o que eles fazem para afetar você? Ele afeta você com palavras. Trilha sonora para você ouvir no carro. Mude disso, mude daquilo. 30 milhões de músicas para você ouvir. Cara, você não ouve nem 100 músicas quase a sua vida inteira. Se está pagando 30 milhões, você não consegue nem dividir. R$36 dividido por 36 milhões de músicas, é muito barato esse troço. É quase zero, né? Então você vai e compra o que ele faz, um playlist cheio das mesmas músicas que ele repete o tempo inteiro para você.
Quer dizer, você nunca vai saber se tem 36 milhões de músicas ali dentro mesmo. E ele afeta você, porque na hora que você abre, você fala, nossa, ele sabe que eu gosto da Madonna. Tô vendo esta merda o dia inteiro ontem, é óbvio que ele sabe. Mas você se sente afetado, sente aquela emoção, né? A Lady Gaga vem para o Brasil, ele botou a Lady Gaga no meu playlist, mas é óbvio, ele sabe que você comprou a passagem na Gol para vir para o Rio, ele vai botar. Então ele está te afetando constantemente. Aí quando você está numa discussão e fala, melhor coisa do mundo é ouvir Spotify, sei lá o que. Aí tu vai naquela onda e fica no Spotify pagando mais caro do que o YouTube, gastando uma nota para um algoritmo que só prejudica você. Mas isso é outra palestra. Então, seguimos em frente. Design para a mente relacional. Vocês sabem o que é a mente relacional? Sim ou não? Não. Realmente vocês são designers. Você imagina que quando você nasce, a sua mente é bioantropológica. Ela é biológica e ela vai entrar num mundo onde ela vai gerar cultura. Na hora que ela começa a gerar cultura, ela começa a criar relações. Desde a hora que a gente nasce, a gente começa a criar relações. Apesar de nenhum de vocês lembrarem disso, quando vocês eram neném e começavam a chorar, vocês irritavam tanto o ouvido de alguém na sua família que a pessoa ia lá e te pegava. Se gerava um afeto. Então você começa a entender que chorar é um bom negócio. Então isso é uma relação que o seu cérebro cria. Toda vez que eu faço alguém aparece. Então você relaciona isso. Então você faz aí às vezes você passa do limite do seu a pessoa não aparece quando você vai crescendo, né? E isso é assim que a gente vai fazendo. A nossa mente vai criando relações. Então, se a gente cria um design para uma mente que relaciona, significa o que eu estou fazendo vai ter que criar relações dentro da mente das pessoas que estão usando, porque nós somos seres psicossociais. Se nós somos seres psicossociais, quanto mais relações eu criar, melhor eu vou fazer um produto. E existem pessoas que já viram isso. E uma pessoa que viu isso e falou sobre isso é o Kiermaier, quando ele chega e fala que a mente não está no cérebro. Ele está dizendo para você, a mente não está no cérebro, a mente se espalha pelo corpo inteiro. Porque a mente é o resultado dos sentimentos que nós temos. E nós não ouvimos só com o ouvido. Por exemplo, quando passa uma moto com aquele escapamento aberto do seu lado, o seu corpo não treme? Você não fica todo assim? Ou todos assim também para os homens? Então, por que isso acontece? Porque o seu corpo reage ao som. Então a sua mente ela está reagindo auditivamente, mas o seu corpo está sentindo. E é isso que ele fala. A gente tem que imaginar, toda vez que você imagina que a mente está no cérebro, você pega toda a teoria que só fala do cérebro e você quer constituir para isso, você está fugindo do design relacional, porque ele tem que relacionar este cérebro, o efeito que eu vou ter, com esse corpo, como ele vai reagir. Então, por exemplo, um exemplo disso é o Duolingo. O Duolingo é fantástico e está dando certo, por quê? Porque ele é uma interface infantil para adulto aprender a falar inglês, francês, japonês, a língua que quiser. Então, como nós já achamos, a gente sempre parte do princípio, alguém fala, olha, você vai para Pequim, por que você não aprende a falar cantonês? É difícil. Tudo a gente acha difícil. Aí isso é difícil. A gente acha que fácil é falar espanhol. Aí a gente vai para a Argentina, começa a falar devagar e alto e acha que eles estão entendendo, né? Mas eles não entendem nada, também é complicado. Então, o Duolingo facilitou isso, porque o que a nossa mente imagina quando vê isso? Isso é coisa para criança. Então, automaticamente, ele criou um software para adulto com uma cara infantil. Por quê? Porque a sua mente relacional vai relacionar isso com outras atividades suas e ela vai começar a se deliciar com aquilo e começar a achar que aquilo é fácil, porque ele trata você como uma criança o tempo inteiro. O Duolingo é um software para adulto feito para crianças. É isso que é o sucesso dele. Então, quando você faz isso como interface, você começa a relacionalmente estar trabalhando. Design, ética e controle algorítmico. Isso é uma área legal. Isso aí a gente vai pegar, significa ética e controle algorítmico. Então a gente tem o Dennett, que ele fala uma coisa, nós somos a soma de tudo que nós controlamos. Isso é uma coisa tão impressionante que se eu perguntar para você, eu não consigo ler o seu nome, que eu sou meio... Anthony Dev é o seu nome. Anthony Dev. Você tem horas? Você tem horas? Sim. Não, quem tem é o relógio. Eu sou a soma de todas as partes que eu controlo. Meu amigo Sully, eu saltei mais alto que você e não me machuquei, hein? Isso é a conversa interna, ele está lá atrás. Porque nós achamos que nós temos horas, e nós não temos horas. Porque nós somos a soma de tudo que nós controlamos. Quando nos dão o controle, dessas merda que dão com Hitler, por exemplo. Você dá controle demais para alguém, vai dar essas coisas que a gente vê. Quando a gente dá controle demais para o cara, numa interface que a gente faz uma coisa fantástica.
Dois tipos de controle diferentes, Netflix e YouTube. Eles te dão um controle. O YouTube te dá controle sobre um monte de coisa, mas o algoritmo dele, qual o controle que ele te dá? De olhar sempre aquilo que você quer olhar. Ele vai aprofundando cada vez mais os detalhes que você vê. Você viu uma coisa, ele vai trazendo várias perspectivas da mesma coisa para você. Isso é um tipo de controle. Se é ético ou não, não vem ao caso. O Netflix já te controla de outro jeito. Você vê um filme, ele te dá vários trailers de filmes que estão ligados ao assunto geral daquele filme. Então, se você viu um filme de uma surfista que conhece um surfista, se apaixona, se separa e casa de novo, vai aparecer de um outro filme, surf, casamento, várias situações diferentes que o Netflix vai te oferecer. O YouTube não, vai ser surf assim, surf casando com um cachorro, com a paca, com a lontra do tal lugar, ele vai aparecer a capivara do Correio Grande, andando na prancha, mas ele só vai te dar a prancha de surf. Isso é o controle algorítmico. Ele precisa ser ético? Não. Às vezes você vai ter que trabalhar dentro de uma coisa que não é ética para você, mas é uma opção. Se você não fizer, alguém vai fazer. Aí é uma opção, não estou discutindo aqui, não estou dando minha opinião, mas é isso que esses caras fizeram. Eles usaram dois tipos de ética e de controle algorítmico para oferecer algo que ninguém oferecia antes deles e que ninguém pensava em oferecer antes. Depois nós temos o design como uma relação dialógica. Uma relação dialógica é o que o Bakhtin explica aqui, e é muito interessante o que o Bakhtin está falando para vocês nessa frase. Ele basicamente está dizendo o seguinte: a gente não tem como chegar a uma conclusão só com o que está na nossa cabeça, porque eu posso ficar pensando aqui horas, né? O que o Zilli está pensando de mim nesse momento? Se eu descer ali e perguntar para ele, é mais fácil, se torna uma relação dialógica. Zilli, o que você está pensando de mim? Ai, obrigado. Então, eu sei o que ele está pensando, porque daqui ele podia atender o telefone e receber a notícia e falar, nossa, ele está chateado comigo. Então, a relação dialógica é quando a gente tem uma relação, a gente solta alguma coisa para que essa pessoa solte e a construção passa a ser junto. Então, na hora que você vira para uma amiga sua e fala, amiga, eu fico bem com essa saia, e evidentemente ela não vai falar que não, e a saia está uma merda, ela vai falar, você está linda, você leva porque está feliz. Se alguém falar que você está feio, você bota a culpa nela. Então você se livra da culpa e está com uma saia feia andando para onde você quiser. Eu comprei essa sozinha, tá? Ela pode não ser bonita, mas eu comprei sozinha. Não precisei de ninguém dizendo que ela era feia. O que ele está te dizendo é isso. O que isso vai significar em design? Dois produtos que são feitos de forma dialógica. O Figma, nosso amado, ele é totalmente dialógico. Pelo menos para mim, porque eu trabalho com 3 empresas que mandam assim, tu pode entrar nesse Figma e ver tal coisa, e vou eu para dentro do Figma, eu marco lá comentário, aí eu mudo texto, aí comentário para um. Ou seja, há uma construção que é do grupo ali dentro. Então ele é dialógico, você tem diálogos dentro daquela ferramenta. É a ferramenta mais amada de todos os designers. E a facilidade de dialogar todas as pessoas, do seu stakeholder entrar lá e escrever, isso está uma merda, é uma maravilha isso, entendeu? Você tem toda essa... Eu sou muito mais mal educado do que o outro que perguntou se podia falar palavrão, né? Eu nem perguntei, falei um monte já, desculpa. Eu estou envergonhada. Airbnb. O Airbnb, gente, ele é uma maravilha, porque você imagina o seguinte, ele hoje é mais caro ficar nos apartamentos ruins do que ficar no hotel, você não tem nem café da manhã, e o pessoal ainda comenta, nossa, é uma maravilha estar aqui que é perto do ponto de ônibus, você pode conversar com o dono do apartamento, e ele te responde, qualquer coisa você pergunte, o seu apartamento é perto do Maracanã? Pô, é ao lado, só está 2 bairros no Rio de Janeiro são 70 quilômetros, mas é ao lado, você está conversando, é verdade. Já se é um hotel, você vai ligar o recepcionista da noite e falar, dona, não sei nem onde é o Maracanã. Então, essa relação dialógica que o Airbnb criou é o que mantém ele como interface. Você se sente dono daquilo. É o que esse pessoal faz. Então, toda vez que você consegue constituir no seu design uma relação dialógica, você está mudando a forma como esse design pode ser feito. Isso são coisas que são extremamente óbvias, só que eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês imaginariam fazer algum desses softwares? Porque tudo que eu mostrei para vocês de software digital são coisas que, quando foram lançados, falavam o seguinte, isso não vai dar certo. Eu me lembro quando veio o Figma, Adobe, sei lá o quê, não vai dar certo. O Airbnb, ninguém acreditava no potencial dele. O Google, ninguém acessava o Google. Então são ferramentas, o Medium, todo mundo, isso vai dar errado, porque ele não dá função. Todos eles deram muito certo. Por que deram muito certo? Porque eles renunciaram a uma série de coisas enquanto eles estavam fazendo isso. Porque, na realidade, quando a gente olha para o nosso trabalho, a renúncia é algo que a gente tem muito medo. Renunciar é uma coisa muito difícil, né? Você vê que aquele príncipe lá que renunciou na Inglaterra, ele não renunciou à grana que ele ganhava, né? Então fica essa discussão. Toda ele vai na Inglaterra pedir dinheiro para o papai e volta para o Canadá. Quer dizer, então não é fácil renunciar. E aí nós temos, por último, e esse slide aqui eu fiquei até em dúvida se eu pulava, não pelo tempo que a Duda pediu para eu correr, para a gente acertar o horário, mas porque o meu amigo Iaco falou sobre complexidade.
E esse slide talvez fale um pouco diferente dele, porque o que ele está dizendo para a gente é que toda vez que a gente vê algo complexo e a gente tenta resolver sozinho, a gente não vai conseguir. Porque nós não temos a capacidade de olhar a totalidade, porque nós não sabemos tudo que está acontecendo naquele meio. Então, quando o Edgar Morin fala isso, esse eu não trouxe um exemplo, eu trouxe um conselho para vocês. Todas as vezes que alguém pedir alguma coisa para você, tem 5 palavrinhas que você deve usar. O que, como, aonde, quem e por quê. Mesmo que seja o stakeholder, você bota ele na roda. Então, você pega o que, como, aonde, quem e por quê. Se você conseguir responder essas 5 perguntas, mesmo com a ajuda de outras pessoas, você vai ter um raio-x da complexidade daquilo e você vai poder começar a olhar coisas que você não está vendo, que não fazem parte do seu conhecimento, por causa dessa questão da totalidade. Então, é muito interessante você ver esse tipo de coisa. Por que estão me pedindo essa pesquisa? O que estão me pedindo? Uma pesquisa. Como que estão pedindo? Que eu faça, que eu pegue pessoas para descobrir se a cor laranja é boa para a empresa. Aonde eles querem que eu faça isso? Quem quer que eu faça isso? O stakeholder. Por que ele quer? Porque o stakeholder gosta de laranja. Ele já está te respondendo um monte de coisa. Aí faz aquelas pesquisas clássicas da Nielsen. Bota 8 pessoas numa sala, aí pega e bota uma cadeira laranja enorme. O senhor prefere esta cadeira? E bota uma cadeira de neném pequenininha de outra cor. Ou essa. Deu laranja na cabeça, né? Aí, como o Nielsen nos fala que 8 pessoas, estando de acordo, já resolveu o mundo, eu fico imaginando se ele vai ali no Centro-Leste, faz uma entrevista com 8 pessoas, quem vai ganhar? O Marquito era prefeito. Se ele fosse para Beira-Mar, o prefeito é o que entrou. Então, 8 pessoas não resolve nada, mas tudo bem, eu não vou discutir. Isso é outro assunto que a gente pode discutir outra hora, das 8 pessoas, mas isso já te ajuda. Entender a complexidade é poder fazer renúncias. E poder fazer renúncias, se a gente fizer um resumão de tudo que eu falei para vocês até agora, eu estou falando para vocês o seguinte: cada ideia, cada vez que é feito um design, cada produto, cada stakeholder, gente, são consequências mesmo quando você acha que é causa. O stakeholder, quando ele quer fazer alguma coisa, quando vem alguma coisa para sua mão, aquilo é consequência de alguma coisa. Ele não está causando. Tanto que em propaganda tem uma frase que eu acho ótima, que é aquilo: nada se cria, tudo se copia. Então, na realidade, tudo é consequência. Se a gente olhar o mundo como uma atitude consequencial, a gente vai saber as horas que a gente deve apostar e as horas que deve renunciar para fazer o melhor, e ao que a gente precisa fazer. Seguindo o nosso resumão, esse é um exemplo do que eu estou falando. Ele é uma consequência total. Um grupo de 4 garotos se reúne e fala assim: vamos fazer um negócio para tirar foto e deixar só a foto para o pessoal ver? Faz um programa imitando a Polaroid, que nem existia mais direito. Aí eles pegam, vendem isso, ficam todos ricos, e a pessoa que compra começa a notar que as pessoas querem falar mais sobre a foto. Começa a falar mais sobre a foto, agora quer fazer vídeo, agora quer fazer isso, agora quer compartilhar. E o Instagram foi se tornando o que é. Hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas dentro do Instagram. E ele, não, conceitualmente, ele é exatamente isso. Ele é consequência de tudo que as pessoas vão fazendo lá de fora ou dentro. Então, se você imaginar o seu software como consequencial de alguma coisa, desculpe o seu software, o seu app, o que você for fazer, você vai ter que renunciar a determinadas coisas e, às vezes, você vai ter que renunciar até ao que pediram para você fazer. E aí é uma coisa muito legal o seguinte, porque na hora que você renuncia, você defende as suas escolhas. Você não precisa renunciar de alguma coisa brigando com a pessoa, mas se você tem que defender uma escolha e a sua escolha é não se contrapor ao outro, você pode explicar por que fazer o que ele quer não é tão bom. Ou seja, renuncia, fala: olha, eu não posso fazer desse jeito, mas você não precisa explicar o seu. Inclusive, se você tiver em dúvida, eu te dou um conselho. Você pega qualquer pessoa, você pode pegar assim: mens sana in corpore sano, poeta Otelo, Roma, tal ano, livro tal. Escreve isso e fala: para manter a mente sã e o corpo sã dos nossos clientes, é importante nós renunciarmos a essa cor azul. O seu chefe não vai brigar com você, porque ele vai estar brigando com Otelo. Porque você não falou nada, você só botou uma citação. Qualquer citação que você pegue, por mais absurda que seja, faz a pessoa se opor àquela outra, não a você. Fala: olha, ele que falou isso. E a pessoa raramente vai falar de alguém, às vezes ele nem sabe quem é o poeta. Não sabe nem do que o cara está falando, mas é ruim você falar de outra pessoa. Agora, se você usar a letra do Fagner, do Alceu Valença, da Rita Lee, aí pega baixo no cara, sabe? Aí você pode citar qualquer coisa que já te ajuda a se virar mais. E aí, por último, como ela começou falando que pesquisa não dá para pagar o cafezinho, se vocês quiserem me ajudar a pagar o cafezinho, vocês não precisam comprar nada, é só dar play naquele negócio de vocês, que tem aí 350 músicas que já foram lançadas pela minha gravadora que eu fiz, então vocês podem me ouvir cantando. Aquela pessoa de voz grossa não sou eu, vai ser a impressão de vocês que parece com a minha, mas a minha voz é fininha, bonitinha. E foi um prazer falar com vocês dentro do tempo que mandaram eu correr, tá bom? Beijo!